Seja bem-vindo, cidadão do reino. Deus te abençoe. Eu espero que você esteja gostando dessa nossa conversa sobre a cidadania do reino eterno, esse reino que não tem fim. Se você não assistiu os 2 primeiros vídeos, eles estarão tanto no final desse vídeo, como sugestão, como eu vou colocar os cards aqui para você poder assistir. Não deixe de assistir. Não porque são especiais, porque eu estou falando, mas porque eu creio que Deus quer resgatar uma cultura de reino para preparar a sua noiva para o grande dia do seu encontro com o noivo. Como eu disse no nosso último encontro, hoje eu falaria sobre uma cultura forte e uma cultura fraca. Então vamos lá. Eu cheguei a mencionar que em Atos, no início da igreja primitiva, eles colocavam em ação uma identidade muito forte. Eles imprimiam na sociedade uma cultura tão forte que as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. O Senhor ia acrescentando aqueles que se salvavam. Eu tenho certeza absoluta que você, sendo um pastor, sendo um líder, sendo um membro de igreja que tem um chamado, porque todos nós temos chamado, uma coisa que eu falo aqui que o povo ri aqui na igreja, é que não existe vocação para banco, não existe chamado para banco, todos nós, cada um de nós. Se você não está exercendo ainda, é porque você não sabe ainda qual é o seu chamado, então pergunte ao Senhor, porque Ele responde. Ok? Então, eu tenho certeza que cada um de vocês gostaria muito de vivenciar isso que a igreja primitiva vivenciou, que é ver as pessoas sendo salvas, vendo elas sendo acrescentadas. Meu querido, existe uma fórmula de bolo, sim. E ao longo da história da igreja, muita coisa foi especulada, muita teoria, né, foi colocada em prática. Mas uma coisa que eu digo para você, que eles tinham, era uma cultura forte. Eles viviam o que o reino deveria ser, porque eles vivenciaram a implantação desse reino aqui na terra, o início desse reino, mas esse reino ainda não chegou, porque esse reino não é terreno. Nós vivemos como cidadãos de um reino, mas fora dele, porque nós não estamos no reino ainda. Lembra das premissas que a gente conversou no último encontro? Uma delas é a visão. Então, a visão nos aponta para esse reino. Não vivemos nele ainda, mas precisamos espelhar ele. E como é que nós espelhamos um reino, né, no qual a gente ainda não vive? Vivendo como cidadão desse reino. Nós somos a embaixada, a igreja é a embaixada do reino dos céus aqui na terra. Como é que é uma embaixada num outro país? Ela tem a bandeira do país, ela toca o hino do país, ela tem a língua do país, as leis do país. Pode ter do portão para fora as leis do outro país lá, mas a lei que vigora do portão para dentro é da embaixada. Então, as pessoas que estão na embaixada, que moram na embaixada, que trabalham na embaixada, falam a língua do reino delas. Falam, se expressam, às vezes se vestem, né, conforme o reino delas. E obedecem às leis do reino da qual elas fazem parte. E é assim que nós temos que viver aqui, porque nós somos embaixadores do grande rei. E voltando ao nosso tema principal, sobre cultura forte e cultura fraca. Uma cultura, ela não pode morrer. Uma cultura, ela não acaba. Você não mata uma cultura, você não acaba com uma cultura, você não rouba uma cultura.
Por mais que lá nos primórdios, nas guerras das civilizações, a gente vê muito isso no modus operandi, tanto grego quanto romano, mas eu acho que todas as civilizações, a guerra, ela sempre trazia, né, tentava imprimir a sua cultura, sobretudo a grega. A grega foi a maior, não é uma das maiores, a grega foi a maior influenciadora cultural de todos os tempos. Porque ela imprimia. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em quê? Em grego. Tamanha força da cultura grega na sua dominação. A cultura romana também, quando chegava e dominava os povos, todo povo conquistado, o dominador tentava imprimir a sua cultura no povo dominado, porque é muito mais fácil você dominar um povo dissolvendo a sua cultura. Ele não conseguia acabar com a cultura, mas dependendo de como os seus membros, como a sua população, como aquele povo enxergava a nova cultura que vinha, ele conseguiria, né, de uma forma assim mais ampla, né, contaminar e se misturar na cultura daquele povo. O que foi que Constantino fez quando unificou as religiões e criou o sincretismo das formas de culto, dos deuses? Foi uma tentativa de unificar uma cultura. E os judeus permitiram? Não. Porque o judeu, ele tinha uma cultura tão forte, ele tinha uma cultura tão sólida, que ele não permitia que os dominadores alterassem, manchassem, contaminassem a sua cultura. E a igreja primitiva entendia a importância de manter uma cultura solidificada e agregou a cultura que eles já tinham, sólida, baseada em princípios e valores eternos, dos patriarcas, da lei, da Torá, que eles tinham recebido do Senhor. Então eles absorveram agora os ensinamentos de Jesus, que foi quem veio implantar esse reino e trazer a conduta do reino para nós. Foi Jesus que veio nos trazer a prática dessas condutas, a prática dessa cultura que nós deveríamos exercer aqui na Terra. Você vai vendo ao longo de toda a Bíblia que Deus tentou proteger o povo dessa contaminação cultural, pedindo para as tribos, né, para o povo de Israel não se contaminar, não se casar com mulheres de outros lugares, mulheres que serviam outros deuses. Para quê? Para que não houvesse, né, a contaminação espiritual, para que eles não viessem a adorar outros deuses. E o que aconteceu? Eles casaram com mulheres de outros lugares, etéias, cananeias, enfim, trouxeram deuses. E ao longo de toda a trajetória do povo de Israel, você vê contaminação, tentativa de purificação, contaminação, conserto. E foi assim. E aí nós chegamos no dia de hoje. A globalização, ela não iniciou agora com a tecnologia. Ela teve o seu grande boom com a tecnologia e com a velocidade da informação. Mas a globalização, ela começou lá atrás. Se você for estudar um pouquinho na história, a globalização ela começou com a expansão marítima, com as viagens, né, marítimas para a expansão da economia, né, para encontrar novos portos, novos lugares para a venda de mercadorias, aonde nós chegamos aqui às Américas. Então ali começou, né, a globalização e a mistura de culturas se intensificou. Não foi ali que começou, mas se intensificou. Porque a gente vê como resultado da globalização hoje, que teve a sua explosão com a facilidade da comunicação, você vê em poucas décadas, a gente passou de uma realidade onde poucas pessoas tinham um telefone fixo em casa, para hoje, praticamente toda a população, você vê crianças pequenas
com um número de telefone celular, com um telefone móvel, ou seja, com uma comunicação independente, uma comunicação dela, pessoal, e com aquela comunicação, com aquele aparelho, ela consegue comunicar-se com o mundo inteiro. Com vídeo, com chamada de voz, né, com mensagem de texto, ou seja, um mundo aberto à contaminação cultural. Então hoje você dificilmente vai ver uma cultura pura, uma cultura limpa, uma cultura genuína. É contra isso que nós precisamos lutar. É isso que nós precisamos resgatar, porque infelizmente a nossa cultura hoje está muito fraca. A igreja foi invadida por uma avalanche cultural do mundo. Jesus, quando falou, não peço que tires do mundo, mas que livres do mal, não falou que a gente tinha que se contaminar com esse mundo. A gente não tinha que tomar a forma do mundo. Muito pelo contrário. Como já lemos aqui, Romanos fala, não tome a forma do mundo, mas transforme a sua mente. Transforme a sua mente a partir dos princípios e valores estabelecidos na palavra e que Jesus veio, na prática, nos mostrar como são esses princípios e valores colocados em prática no nosso dia a dia. Então é muito importante que eu e você resgatemos a prática da cultura do reino do qual nós fazemos parte, para que nós possamos cumprir a nossa missão e alcançar o alvo, o objetivo, a nossa visão, que é o reino dos céus. Mas isso não é de forma somente individual, egoísta. Eu preciso fazer discípulos, eu preciso ir e pregar o evangelho, mas vivendo uma vida de identidade. Uma vida que eu mostre para o outro. A cultura do meu reino é essa. No meu reino a gente pensa assim. No meu reino a gente age assim. No meu reino é diferente. O meu reino fala de forma diferente. O meu reino pensa de forma contra o sistema desse mundo. Porque o nosso reino é assim. Nosso reino tem valores eternos. Esse reino, ele é do mundo e nós não temos nada a ver com o reino deste mundo. Porque os nossos princípios e valores vêm de um lugar que não tem fim, que é eterno.